entendimento, né, para essa palavra. Cada um tem uma percepção diferente dessa palavra, amém? Uns acham bênção, outros acham não acham, e assim vai, né, irmãos? Eu creio que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está no controle das mãos do nosso Deus. Amém? 2 Samuel capítulo 9, amém? Vamos ler, aleluia, até o versículo 4, amém? Glórias a Deus. Vamos ler até o capítulo, o versículo de número 4. Vamos ler então? Amém? 1, 2, 3. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamava à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Miel, em Lodebar. Amém? Podeis tomar assento. Querido Pai, Senhor meu Deus, fala conosco dessa palavra, Senhor. Pai, possamos entender, possamos compreender, papai. Vamos praticar esta palavra, Pai, que a fé sem obras, ela é morta, Pai. Tua palavra é viva, verdadeira e eficaz, Pai. Ela não volta vazia, papai. Mas ela tem poder, papai, para cumprir o que ela foi mandada, papai. Você venha falar conosco, nossos corações, papai. Possamos, Pai, guardar no nosso coração a Tua palavra, Pai, praticar cada dia, Senhor. Toma primazia, papai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Usa a minha vida, Pai, minha boca nessa noite, Pai, para falar conosco, Pai, nossos corações, Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então nós vemos a palavra aqui, irmãos, aonde Davi, o rei de Israel, ele, até chegar ao trono de Israel, Davi passou por muita batalha. Passou por muitas pelejas. Davi, até chegar ao trono de Israel, fugiu de Saul. Fugiu de Saul, que era avô deste jovem chamado Mefibosete. Davi fugiu de Saul, porque Saul queria matar Davi. Davi fugiu de Saul, se escondeu de Saul. E após a morte de Saul, Davi chega ao trono de Israel. E a Bíblia diz que Saul tinha um filho chamado Jonatã. E esse filho de Saul tinha uma amizade muito forte com Davi. Davi e Jonatã eram amigos inseparáveis. E eles fizeram uma aliança, Davi e Jonatã. Um iria cuidar do outro. A Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão. E essa amizade prova que realmente é verdade. A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança, que um iria cuidar do outro. Um iria, aleluia, fazer tudo para o outro. E a Bíblia diz que quando os filisteus invadem Israel, morre Saul, morre o Jonatas, morre o pai de Mefibosete e morre o avô de Mefibosete. Saul e Jonatas, eles morrem. E a Bíblia diz que no tempo da guerra, quando eles invadiam uma cidade, eles queriam matar todos os descendentes do rei. E a Bíblia diz que
Mefibosete, com 5 anos de idade, quando isso aconteceu, ele tinha 5 anos de idade, a Bíblia diz que a jovem que cuidava de Mefibosete, ao correr com ele, para não morrer, ela cai, ele cai, e a Bíblia diz que ele fica coxo dos 2 pés. Ele não consegue mais andar aos 5 anos de idade. A Bíblia diz que eles fogem para não morrer. E ele é levado para a cidade, uma cidade chamada Lodebar, que no hebraico quer dizer uma cidade do esquecimento, uma cidade ruim de se viver, um lugar, aleluia, que ninguém queria estar, um lugar esquecido, uma cidade onde o povo não tinha valor, aonde o lugar, aonde tinha um povo que era totalmente esquecido da sociedade, aleluia. Então é levado para esse lugar, é um lugar que ninguém queria estar, mas eu creio, aleluia, que Deus preparou esta cidade para livrar Mefibosete. Deus preparou essa cidade, aleluia, como livramento para a vida dele. Se ele fica lá em Israel, ele morreria. Então é melhor estar vivo em Lodebar do que morto em Jerusalém. Então é melhor você estar machucado dentro da igreja do que lá no mundo perecendo, aleluia. É melhor você estar, aleluia, cambaleando dentro da igreja, mas é o lugar que você vai ser guardado pelo Senhor. É melhor estar dentro da igreja do que estar lá no mundo e correr o risco, aleluia. Dentro da igreja é o melhor lugar para se estar. A Bíblia diz que Lodebar, aleluia, é uma cidade esquecida, mas a cidade pode esquecer, mas aquele que tem compromisso contigo não te esquece. Não é o lugar que você está que faz Deus perder o seu compromisso contigo. Não é onde você mora, não é onde você trabalha, não é onde você está, porque Ele nunca vai se esquecer de ti. Todos podem te esquecer, mas você é a promessa de Deus, tem uma aliança com Deus, e se tem uma aliança, essa aliança não é quebrada, porque aquele que fez a aliança contigo, aleluia, é poderoso para garantir até o final esta aliança, porque a aliança foi feita com Davi, mas imaginem a aliança do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aliança poderosa, aliança que não se quebra, aliança que permanece até o fim, aleluia. Ah, Senhor, mas eu moro num lugar que eu não gosto, mas não é para você gostar, às vezes você não vai gostar, mas pode ter certeza que o lugar que você está é onde Deus está, e aonde Deus está é o melhor lugar para se estar, aleluia, porque muitas vezes as pessoas dão valor àquilo que eles não têm, dá valor o que não tem, mas deixa de desvalorizar o que tem. Ah, mas se eu tivesse tal lugar, ah, se eu morasse em tal lugar, ah, se eu tivesse uma casa assim, ah, se eu tivesse um carro assim, ah, se eu tivesse assim. Talvez você pode ter tudo isso, mas se você não tiver Deus, não adianta nada. Mas se você tiver Deus, você tem muito mais do que os outros têm lá fora, aleluia. Você é muito mais rico, você é muito mais abençoado, porque você tem o que os outros não têm. É valorizar aquilo que você tem, aquilo que Deus entregou nas suas mãos, é para você valorizar. A Bíblia diz que essa criança foi levada para essa cidade. Nessa cidade, ele não foi jogado na calçada, ele não foi jogado na rua, ele foi levado para uma casa de um homem chamado Maquir. E esse Maquir, segundo a palavra de Deus, não era qualquer um, era um homem que tinha posses naquela cidade. Ou seja, Deus levou ele até lá, mas Deus proveu alguém para cuidar, Deus proveu alguém para abençoar a vida dele, Deus proveu alguém para estar cuidando dele, aleluia. Então Deus não desampara nenhum dos seus, pode não estar do jeito que você queria que estivesse, mas pode ter certeza, tem alguém cuidando, tem alguém, aleluia, zelando, tem alguém, aleluia, fazendo algo em obediência a Deus. Marquinhos talvez não podia nem saber, mas estava ali porque Deus ordenou cuidar de Mefibosete. Aleluia. E ele ficou ali naquela cidade. A Bíblia diz que ele cresce, ele casa e tem filho. Aleijado dos 2 pés.
numa cidade esquecida, mas Deus não se esqueceu dele. Ele casou, teve filho, estava nessa cidade. Aleluia. Talvez não porque ele queria, mas onde Deus queria que ele estivesse. E aonde ele estava. Naquela cidade. Diz que ele cresceu, casou, teve filho. Os anos se passaram. E Davi se torna rei. E Davi então, aleluia, já no trono, onde nós lemos na palavra, Davi se lembra do que prometeu para Jonatas, seu pai. E diz: há alguém da casa de Saul, ou seja, tem algum herdeiro de Saul, para que eu possa, aleluia, abençoar, para que eu tenha beneficência. Aí aparece Ziba. Tem um ali, que chama Ziba, ele sabe. Aí Ziba aparece e Davi pergunta. Ainda há, ele diz, pergunta para Ziba: Ziba, tem alguém? Aí Ziba responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi perguntou o quê? Tem alguém da casa de Saul? Ela respondeu assim: tem. Mas ele diz: tem, mas não vale nada. Tem, mas esquece. Tem, mas não tem valor. Tem, mas é aleijado de ambos os pés. Ou seja, rei, o que você quer com um homem desse? O que você quer com um homem desse? Aleluia. E assim, às vezes, o inimigo na nossa vida, irmãos, nos desvaloriza perante aos outros, valoriza, quer desvalorizar nós perante Deus. Aleluia. Mas Deus diz: eu não estou preocupado com o defeito dele. Não estou preocupado com o pecado dele. Não estou preocupado com o que ele fez. Não estou preocupado com o que ele deixa de fazer. Não estou preocupado com isso. Eu quero saber se ele existe. E se ele existe, eu vou abençoar. Aleluia. Ou seja, Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus não está preocupado com o seu erro. Aleluia. Deus quer cuidar de ti. Deus quer trazer para perto dele. Deus quer trazer, aleluia, para te abençoar. Aleluia. Para te dar aquilo que você ainda não tem. Para te dar, aleluia, aquilo que ele tem prometido para a sua vida. Aleluia. Tem, mas é aleijado. Não perguntei se ele é aleijado, perguntei se ele existe. E se ele existe, eu vou abençoá-lo, independente dos defeitos dele. Aleluia. Independente do seu defeito, Jesus tem cuidado de ti. E Ele tem promessa, Ele tem aliança contigo, com a sua família, com os seus. Aleluia. Assim é a promessa do Senhor. Aleluia. Deus tem aliança contigo. Deus tem compromisso contigo. Aleluia. Ele não desampara nenhum dos seus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, diz o Senhor. Não se preocupe, se você faltar, Deus cuida. Se você não tiver, Deus cuida. Aleluia. Deus tem cuidado, aleluia, de tudo. Aleluia. Mas ele existe, mas ele é aleijado de ambos os pés. Não importa a sua situação, Deus te ama da maneira que você é. Deus te ama da maneira, aleluia, que você se encontra, aleluia, porque Ele tem uma aliança contigo, aleluia. Não importa onde você esteja, Deus nunca se esquece de ti, aleluia. Então, aleluia, a Bíblia diz que o profeta estava naquela cidade, provavelmente, com certeza, não queria estar ali, mas estava no Lodebar, porque era o melhor lugar naquele tempo para ele estar, onde Deus preparou para ele o livramento, aleluia, para ele não morrer. Então muitas vezes vamos estar em um lugar que não é bom, estamos em um lugar que às vezes que nós não gostamos, que não é agradável, que não queremos, aleluia. Mas o bairro que eu moro não é um bairro bom, aleluia. A empresa que eu trabalho não é uma empresa boa, é uma empresa pequena, aleluia. Não gostamos, mas não diz como, não é o lugar, irmãos, não é o lugar determina o plano de Deus na sua vida, porque Deus trabalha onde você está.
Deus trabalha aonde você está, porque Deus não tem compromisso com o lugar, Deus tem compromisso contigo, aleluia. O compromisso não era com Lodebar, o compromisso era com Mefibosete, aleluia. Que Mefibosete, ninguém te valoriza, mas o rei te valoriza, o rei não se esquece de ti, aleluia. Ele tem promessa contigo, tem aliança contigo, aleluia. Lá na empresa não é empresa, mas é contigo o negócio, aleluia. Não é no bairro, não é na cidade, mas é contigo o compromisso, aleluia. Então, importa não é o lugar, mas sim aquele que está contigo, aleluia. E o melhor lugar para se estar, irmão, não é um grande, não é o chique, não é isso, e sim é a presença de Deus, é Deus ali contigo, fazendo a diferença na sua vida, aleluia. É assim, irmão, que Deus está, aleluia. Então muitas vezes ter o melhor, desejar o melhor é bom, porque se você não almeja, não deseja algo melhor para a sua vida, onde você está bom, qualquer lugar para você serve. Não, irmão, você é filho do rei, Ele é o dono da prata, dono do ouro. Mas o cuidado é o quê? É você desejar, almejar algo que não esteja no centro da vontade de Deus. O que você almejar, desejar, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor permita que eu conquiste, que eu esteja lá, que o Senhor me dê, papai, aleluia, que não vá fazer com que eu olhe para o que eu tenho, mas eu olho para o Deus que tem prover na minha vida, aleluia. Não é o que eu tenho que me tire da tua presença, Senhor, não é o que eu almejo, aleluia, que me tire o foco de te servir, de te adorar, Senhor, que eu não te sirva por aquilo que você pode me dar, Senhor, mas que eu te sirva por o Deus que você é na minha vida, que o Senhor é na minha vida, aleluia. Então muitas vezes, irmão, ter o melhor é bom, irmão. Ah, mas eu quero um bom emprego. Estuda, se dedique, faça curso para alcançar o melhor, porque Deus também deseja o melhor. Qual pai que não quer o melhor para o filho, irmão? Todos querem, aleluia. Deus também quer o nosso melhor, mas muitas vezes Ele nos leva a alguns lugares para provar a sua fidelidade, provar que você tem no seu coração. Que nós temos aqui a palavra do jovem rico no começo. O jovem rico queria ir para o céu, mas ele estava avarento pelo dinheiro. Falou assim: não, eu prefiro ficar com dinheiro do que servir a Jesus. Vou dizer, o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Então muitas vezes é isso que destrói o homem, é a ganância de ter tudo que ele olha e veja. Isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero. Não, irmão, o que eu quero é ir para o céu. Se o Senhor me der nessa terra, amém, graças a Deus. Porque na parábola do jovem rico, Pedro perguntou: Senhor, mas se nós deixarmos tudo e seguir o Senhor, o que nós vamos ganhar? Nessa terra 100 vezes mais, e ainda a vida eterna, aleluia. Essa é a promessa do nosso Deus, promessa que nós servimos a esse Deus, aleluia. E a Bíblia diz então, irmão, que Davi, quando pergunta para Ziba, diz: tem um sim, está lá, Mefibosete está lá na cidade de Lodebar. E disse o rei: onde está? E Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Davi nem se importou se ele disse que era aleijado de ambos os pés. Não importa onde ele está. Onde está que eu vou lá buscar. Aleluia. E diz então a palavra de Deus: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E a Bíblia diz então que quando Davi fica sabendo aonde Mefibosete está, a Bíblia não cita, mas eu creio que ele mandou uma carruagem buscar Mefibosete. Imagina uma cidade esquecida, um lugar que ninguém quase ia lá, que ninguém não queria nem saber daquela cidade. De repente, naquela cidade, por uma vida, por uma aliança, por uma promessa, entra naquela cidade a carruagem do rei. Entra naquela cidade, imagine todo mundo olhando. Mas o que acontece
hoje aqui nessa cidade? O que o rei vem fazer aqui nessa cidade? O que a carruagem do rei entrou aqui nessa cidade hoje? Aleluia. E a Bíblia diz, não diz, mas eu posso conjecturar que a carruagem entra na cidade, aleluia, perguntando: quem é Mefibosete? Mas peraí, é aquele aleijado? O que o rei quer com um aleijado? Aleluia. O que o rei quer com um aleijado? Aleluia. Mefibosete, eu sei quem é. É um aleijado, não importa. Eu vim buscar Mefibosete, aleluia. Eu vim buscar o filho da promessa. Eu vim buscar aquele que teve aliança, aleluia, com Davi. Aquele que teve aliança, aleluia, comigo, aleluia. E ele veio buscar, e a carruagem veio e entrou na cidade. Cadê ele? Onde ele está? Creio que nem Mefibosete acreditou naquele momento. Veio me buscar. O que o rei quer comigo? O que o rei quer comigo? Aqui na cidade esquecido, ninguém se lembra de mim. Como que o rei vai lembrar de mim? Aleluia. É assim, irmão. O mundo não dá nada, mas você tem valor imenso para Deus. Você tem valor imenso para o rei. Nada se compara ao valor que você tem para o rei dos reis. Aleluia. Nada se compara ao valor da sua alma para nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, Pai. Você não sabe o valor que você tem para o rei. Aleluia. Pode o mundo não dar nada, mas Jesus dá tudo pela sua vida. Ele entregou tudo pela sua vida, entregou tudo pela sua alma, aleluia. E ele te buscar, aleluia, não é nada além do que ele já fez. Aleluia. Então a carruagem entra na cidade. Eu vim buscar, um aleijado, que ninguém dá nada. É você mesmo que o Senhor valoriza. É você mesmo, a alma que Deus, aleluia, tem prazer em abençoar, aleluia. Mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido, aleluia. Então, quando a carruagem chega, eu creio que ele... Mas não é possível, será que é verdade? É eu mesmo, um pobre aleijado dessa cidade. O rei mandou me chamar. Acho que ele mandou me chamar para fazer alguma coisa. Não, ele te mandou te chamar, porque você vai se assentar à mesa do rei. Você vai comer com o rei. Você vai cear com o rei. Você vai dormir no castelo com o rei. Você vai fazer parte do reinado com o rei. Aleluia. Não importa, aleluia, a sua situação. A mesa do rei já está preparada, aleluia. E vem te buscar. O rei vem buscar a sua igreja para cear com ele na glória, para morar com ele na glória, para participar da Santa Ceia com ele, dividir a mesa com ele, aleluia, participar da mesa do rei, aleluia. Santo é o nome do Senhor, irmão, aleluia. Então nós vivemos, ou podemos conjecturar que esse mundo para nós é Lodebar, mas pode ter certeza, Jesus vem buscar aqueles da aliança em Lodebar, aleluia, porque Lodebar, irmão, foi um período que Mefibosete passou, foi apenas uma vírgula, não foi o ponto final, aleluia. Ou seja, nós aqui, aleluia, não é ponto final, é apenas uma vírgula, porque neste mundo tudo é passageiro, mas o nosso ponto final está com Cristo na glória, está a participar da mesa do rei, comer com o rei, aleluia. E assim é um tempo de Mefibosete, irmão, passou nessa cidade, aleluia, mas o rei não se esqueceu da promessa feita, aleluia. É assim a promessa de Deus, irmão, é a promessa que Deus fez para aqueles que o servem, aleluia, né, irmão? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Assim Davi disse: Mefibosete vai estar comigo no palácio, vai estar comigo, aleluia, comendo a minha mesa. E Deus prometeu, irmão, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa na nossa vida,
Aleluia. Então não se preocupe, irmão, com o que você está passando, aleluia, porque o importante é o que Deus tem para contigo, a aliança que Ele tem para conosco, aleluia. A Bíblia diz então que Marqui, irmão, foi uma bênção para a vida de Mefibosete. Marqui foi aquele que proveu na vida, aleluia, de Mefibosete. Muitas vezes até esquecido o papel de Marqui, mas Marqui foi muito importante para a vida de Mefibosete, aleluia. E muitas vezes na igreja nós importamos muito mais o que? Com o pregador, nos preocupamos muito mais, aleluia, com quem vai louvar, preocupamos muito mais, aleluia, com o papel da igreja. Não, irmãos, o importante, aleluia, é aquele que provê a casa do Senhor, é aquele que oferta, aquele que entrega o dízimo, é aquele que limpa, é aquele que cuida, aleluia, porque ele tem um papel importante na obra, ele tem um papel importante que às vezes ninguém lembra, mas é ele que provê a casa de Deus, é ele que provê, aleluia, o servo dele. Ninguém dá valor, não lembra nem. Marquir é só um nome, não, irmão. Marquir é provedor da vida, Mefibosete. Assim, é eu e você na casa do Senhor. Nós somos provedores da casa do Senhor. Aleluia. Temos um papel importantíssimo na obra de Deus. E se ninguém te dá valor, não se preocupe. O Rei dos Reis tem promessa na sua vida. Ele tem te provido para você prover na casa dele. Ele tem te abençoado para você abençoar. Ele tem cuidado de ti para você cuidar das coisas dele. Aleluia. Ninguém pode valorizar, mas tem um Deus que te valoriza. Aleluia. Que tem cuidado de ti. Aleluia. É assim, irmãos. Porque Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus de detalhe. Muitas vezes nós pegamos só as coisas maiores, aquilo que nós podemos enxergar assim, que é destaque. Mas não, Deus está nas coisas menores. Deus está nos detalhes. Deus está cuidando de tudo. Que milagre, pensa que milagre é só coisa grande, só cura. Não, irmão. Deus de detalhe, Ele cuida de tudo. Os pequenos também é milagre de Deus. Também é o cuidado de Deus. É o zelo de Deus para com a nossa vida. Cada livramento que nós não vemos é o cuidado de Deus com a nossa vida, é o zelo de Deus da nossa vida, né? Pequenas coisas pequenas na nossa vida, quando nós olhamos, Senhor, obrigado por o Senhor ter cuidado, o Senhor tem vigiado cada minuto da nossa vida, amém? Eu já contei aqui, vou contar de novo. Quando eu trabalhava no Bradesco, na Cidade de Deus, eu vinha almoçar na minha casa, todos os dias que eu pegava meu filho, eu levava para a fundação, ia lá, e num dia, não teve aula, eu fiquei lá no banco para almoçar por lá, porque eu não ia vir para casa, não compensava vir para casa almoçar, porque eu não ia levar meu filho para a escola. Aí aquele dia, eu tinha R$12 na carteira, R$12 na carteira, e eu peguei esse dinheiro e fui almoçar. No caminho para o restaurante, tinha uma senhora vendendo bala. Eu decidi ajudar essa mulher. Peguei R$2, comprei bala da mulher e fui almoçar. Chegando no restaurante, era por quilo o restaurante. Eu não tinha ideia de valor, porque eu não almoçava lá. Primeira vez que eu fui lá, eu fui almoçar. Aí pus por quilo, coloquei no prato e fui pesar. R$11,50. Eu peguei 2, paguei para a mulher, e agora? Me falta R$1,50. Falei, Senhor, eu não posso devolver. Eu não vou devolver, né? Não vou devolver, não posso devolver. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, me ajuda. Você até ficar vermelho, vergonha. Chegar lá na hora de pagar, não tem R$1,50. Não conheço o dono, não conheço ninguém. Não volto aqui, porque não almoço aqui. E eu fui, estou almoçando, vou almoçar, sentei para almoçar. Fui fazer o quê? Fui orar. Senhor, Tu sabes, Senhor, eu peguei e comprei a bala, Senhor, e agora me falta R$1,50, Pai. Me ajuda, Senhor, provê na minha vida, Papai, porque eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, Senhor, para poder honrar
com esse pagamento, eu não tenho. E agora, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, Senhor, da Sua providência. Eu agradeci a comida, né? E quando eu acabei de orar, que eu levanto os olhos, olho na fila assim, um rapaz que trabalhava comigo, eu era gestor dele, né? Eu trabalhava com ele assim, ele estava na fila assim, quando eu olhei, falei, Senhor, obrigado. Porque eu sabia que ele almoçava lá. Falei, mesmo se eu não tiver, ele tem conta que ele paga, né? Sabe, Senhor, eu agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor, por você ter enviado esse rapaz aqui hoje para mim. Já fiquei cegado ali, meu coração tranquilizou. Falei, Senhor, o Senhor cuida de tudo, né? E se ele não fosse para lá, o que ia fazer? Ele estava na fila. Aí ele chegou, sentou do meu lado. Eu não falei nada, sentou do meu lado. Aí ele falou assim para ele assim, ó, é o seguinte, eu não venho aqui e hoje faltou R$1,50. Ele falou, não, pode deixar, eu pago tudo. Eu falei, não paga nada, só quer que você pague R$1,50, que é o que eu não tenho. Aí ele falou, não precisa pagar não, só paga R$1,50. Aí ele fui lá na fila, deu os R$10 e falou assim, não, R$1,50 eu pago. Ele pagou R$1,50, irmão. R$1,50 é pouco? É, mas Deus cuida do detalhe, irmão. Aleluia. E se fosse mais, Deus iria cuidar também, irmão. Nem porque Deus é Deus de detalhe, irmãos. Aleluia. Então, para você ver como são as coisas, irmão. Muitas vezes fazemos as coisas achando que Deus não está vendo. Tá. Aí nesse momento você quer que Deus cuida de tudo. Olha tudo que você faz nesse momento. Mas quando você peca assim, não, aí Deus não está vendo. Tá, irmãos. Deus está vendo tudo. Deus está cuidando de tudo. Né? Aleluia. Então você quer que Deus cuide de você só quando você está bem. Ah, estou pecando, mas Deus não está vendo. Tá, irmãos. Deus está vendo tudo. E Ele cuida de detalhes da nossa vida. Né? Meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ter certeza. Deus tem cuidado de tudo para você. Aleluia, Ele tem uma aliança, Ele tem uma promessa, Ele cuida de você, onde você esteja, não importa se é Lodebar, se é Jerusalém, se é Israel, se é Carapicuíba, se é São Paulo, se é Osasco, não importa, irmãos. O Deus que tem aliança cuida de ti, aleluia, Ele vai prover, aleluia, e você, aleluia, é herdeiro do rei. Ele não vai te esquecer, e a carruagem do rei vem nos buscar, aleluia, amém? Pode falar para a palavra de Deus nessa noite. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. É assim, agradeço a Deus pelo dia, pela vida, por esses momentos na palavra de Deus, pela vida de cada um dos irmãos, que Deus possa continuar abençoando grandemente. Essa palavra vai falar nos nossos corações, para nós não se preocupar, amém? Com o que estamos passando, onde estamos vivendo, amém? Você tem o maior tesouro, o que os outros não têm, você tem. Você não tem o que os outros têm, mas os outros não têm o que você tem, que é o cuidado de Deus na sua vida, que é a promessa de Deus, que é a aliança de Deus na sua vida. Nunca se esqueça disso, irmãos, amém? Que os outros não têm, você tem, que é o essencial, que é Deus cuidando de tudo para você, amém? Vamos colocar de pé, assim como começou, vamos encerrar. Glórias a Deus. Essa é a primeira vez que as irmãs vêm aqui hoje? Primeira vez que as irmãs vêm aqui na congregação? Não? Não lembro das irmãs. Amém? Já vieram? Amém. Nós vamos receber. Como vamos receber as irmãs? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos. Volte sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. As portas são abertas. Amém. Quando do coração pode vir aqui, casa do Pai, ouvir a palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, sexta-feira, 19h30, domingo, 18h30. Mais algum recado? Amém? Então, amém, glória a Deus. Então, domingo, segundo dia da campanha, né, prosperidade na vida financeira, amém? Se puder vir, vem em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos continuar sendo abençoados em nome de Jesus. Porque abençoados nós já estamos, né, irmão? Vamos continuar sendo abençoados, que Deus venha prosperar mais e mais da nossa vida, amém? Eu creio na palavra, eu creio, papai, aleluia, nesse propósito da nossa vida, amém? Então, domingo, sexta, 19h30, domingo, 18h30, amém? Glórias a Deus. Tem em tuas mãos e o grande amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Digam, amém. Deus abençoe, resta semana abençoada